pessoal. Boa noite. Leram o assunto que eu pedi na última aula? Sim. Perfeito. Hoje iremos falar sobre a ação popular. Darei 2 exemplos que quero que vocês imaginem. Primeira situação. Imagine que um procurador de município assine pareceres favoráveis à contratação de uma empresa com valores superfaturados, causando assim dano ao patrimônio público. Agora imagine uma segunda situação. Determinada pessoa vai até um banco de dados de caráter público, pede informações a seu respeito e tais informações são negadas. Agora, identifique qual das situações se encaixa no conceito de ação popular. Professora, eu acredito que a ação popular se encaixa na primeira situação. Exatamente. Na outra situação, fica claro que não cabe ação popular, e sim habeas data. Mas, professora, a lesão ao patrimônio público não é em casos, por exemplo, da degradação de um edifício histórico? Também, vamos analisar o conceito. Alguém lê para mim? A ação popular é a ação destinada a combater ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio ambiente, consumidores e demais interesses difusos e coletivos. Exatamente. Observe, o conceito traz um rol de atos ilegais e lesivos a determinadas situações. Patrimônio público, também ao meio ambiente, consumidores e qualquer outro interesse difuso coletivo. Agora, alguém sabe onde ela está prevista? A ação popular, pelo que eu li, ela está prevista no artigo 5º, no inciso 73, e também na Lei 417, que é a que regula. Exatamente. Professora, o que pode ser considerado patrimônio público? Alguém quer responder? Empresas públicas de serviços sociais autônomos, a exemplo do Sistema S, Senai, Sebrae e SESC, instituições ou fundações em que 51% do patrimônio seja do Tesouro Público, empresas incorporadas ao patrimônio dos entes federativos e de qualquer pessoa jurídica ou entidade subvencionada pelos cofres públicos. Existem outras situações. Irei ler para vocês. O patrimônio público entende os entes federativos, União, Estado, municípios, DF, também entidades autárquicas, sociedades de economia mista e ainda sociedades mútuas de seguro em que a União represente os segurados ausentes. Agora, alguém sabe me dizer quem tem legitimidade para pleitear a ação popular? Qualquer cidadão, Exatamente. E como se prova a cidadania? através do título de eleitor e o comprovante da votação. Exatamente. Vocês leram o que eu pedi. Parabéns. Agora, iremos para uma pausa e depois retornaremos. A ação popular é um remédio constitucional que possibilita que o cidadão brasileiro tutele em nome próprio interesse da coletividade de forma a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, como por exemplo quando ocorre o desvio de dinheiro e toda a corrupção em geral, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. No caso, o Pelourinho, o Cristo Redentor, a nossa Estrada de Ferro. O que é patrimônio público? O dos entes federativos, União, Estados, municípios, DF, entidades autárquicas, a exemplo da Caixa, ou sociedades de economia mista, a exemplo da Eletrobras, e sociedades mútuas de seguro em que a União represente os segurados ausentes. E ainda, empresas públicas de serviços sociais autônomos, exemplo do Senai, instituições ou fundações em que 51% do patrimônio seja do Tesouro Público, e empresas incorporadas ao patrimônio dos entes federativos e de qualquer pessoa jurídica ou entidade subvencionada pelos cofres públicos. São causas de nulidade a incompetência, o vício de forma, a ilegalidade do objeto, a inexistência de motivos e o desvio de finalidade, bem como
alguns casos previstos no artigo 4, dentre eles admissão de servidor público não qualificado, compra e venda de bens móveis ou imóveis superfaturados e a concessão de licença de exportação ou importação, desde que não observadas as regras legais, ou seja, em caso de privilégio ou exceção em favor de exportador ou importador. Casos de anulabilidade são os atos das pessoas mencionadas no artigo 1º, entretanto, não previstas nos artigos 2º e 4º, desde que atendidas as prescrições legais e a sua natureza. Em regra, a competência da ação popular é do juízo de primeiro grau. Por exemplo, se a questão for ajuizada contra o presidente da República ou deputado federal, a competência será da Justiça Federal de primeiro grau. Se for contra o prefeito ou deputado estadual, a competência caberá somente à Justiça Estadual de primeiro grau. Sendo governador distrital, ou seja, governador do Distrito Federal, a competência também será da Justiça Federal, como no caso da União. Havendo conflito entre quem é competente, esta caberá ao Supremo Tribunal Federal. Ao analisarmos a questão da CESP para defensor público do Estado de Roraima, temos o seguinte: não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações populares contra o presidente da República, mesmo quando a questão debatida envolver conflito federativo. Como eu disse antes, havendo conflito entre quem é competente, caberá somente ao Supremo Tribunal Federal competência para julgar. Legitimidade da ação popular. Nós temos a legitimidade ativa e a passiva. O sujeito ativo está logo no artigo 1º, quando diz que qualquer